Oi, sou o Romulo do Estúdio Rock e hoje eu tô em Mendoza. Na verdade eu tô de férias aqui em Mendoza, passando o final de semana, mas a gente ficou hospedado aqui nesse hotel super bacana e eu falei, cara, tem que gravar algum vídeo para mostrar os detalhes, que ele representa muito um trabalho do Estúdio Rock. Eu gostei muito desse lugar. Esse hotel chama Hualta, aqui em Mendoza, e ele usa basicamente concreto aparente, uma madeira clara, que eu não sei te falar se é um pinus ou algum carvalho, alguma coisa natural aqui da região, e aço. Então a gente entrando aqui, a gente tem esse hallzinho na entrada, onde a parede, o alisar, as portas e as portas dos armários são todas da mesma cor. Interessante que o arquiteto pegou a cor da parede e pegou a mesma paleta e fez uma laca para as portas. Mudou só o tipo da tinta, né? Que foi uma tinta fosca e aqui uma laca. Aqui o puxador, piso teto em alumínio, que eu achei bem legal também, discretinho. Guarda-roupa normal, por dentro um MDF. E o teto também pintou, coisa que eu adoro fazer, eu acho que dá esse aspecto de caixa, é muito legal. O edifício todo é em concreto aparente. O quarto não tem forro, então como ele foi concebido com essa laje pré-moldada, você vê as ripas do concreto pré-moldado aqui no teto. E ele deixou isso aparente, o que eu achei sensacional. Trouxe um aconchego pro quarto. Ficou muito bom. E nas duas extremidades ele revestiu com essa madeira mais clarinha, parece um pinus, eu achei muito legal. Ele criou esse pórtico aqui de frente para a cama, fez um espaço lá no fundo, colocou um perfil de LED por trás da TV. Então assim, isso é uma dica boa, porque não é legal você colocar a iluminação na frente da TV, reflete. Aqui ele sabiamente colocou atrás, então o que? Valorizou esse espaço. Aqui ficou a área para malas, aqui está a nossa baguncinha. E com contraste também ele está utilizando o couro, que eu gosto bastante, que é muito típico aqui da Argentina. E aí começa a entrar o aço. Ele fez essa bancada de chapa de aço, de 0,5 milímetros, fazendo um pórtico. Aqui para abrigar o frigobar, ele fez uma caixa de MDF e fez uma laca quase da mesma cor do aço, que eu achei que ficou genial. Ficou parecendo um material só. Aqui ele fez uma prateleirinha também da mesma chapa de aço, chumbada lá na parede. E aqui ele fez um detalhezinho com uma outra chapinha de aço e um perfil de LED aqui atrás. Aqui lugar para pôr copo. E aqui, olha que legal, fez uma parte para colocar as taças, já que a gente está numa região que é onde o forte aqui é a produção de vinho. Aqui na parte da cabeceira, em MDF, com a mesma laca, simulando a chapa de aço. Eu particularmente teria feito de aço. Eu já fiz isso em outro projeto, depois eu ponho aqui o link para vocês desse apartamento que eu já gravei lá em Goiânia, o Dot, que a gente fez uma cabeceira em aço, ficou lindo. Eu teria feito aqui também essa de aço, mas ele conseguiu trazer esse mesmo aspecto, essa mesma estética, com essa fita de LED aqui atrás, que dá esse aconchego, e a mesma madeira aqui atrás. Ela não vai até o teto, isso faz com que solte esse painel do teto. Eu acho que isso dá uma profundidade, você consegue distinguir melhor os materiais e consegue dar volumes para esses materiais. Outro detalhe legal foi essa lumináriazinha que eu adorei, ó, que ela é sensível ao toque, você consegue regular a intensidade da luz. Então ficou muito prático, ela é para leitura, também serve como cabeceira. A mesinha lateral também ele fez da mesma laca. Aqui no fundo a gente tem um cortineiro de madeira e essa inclinação do concreto aqui é a inclinação da viga mesmo do prédio, que ele deixou super aparente. E outro detalhe incrível é essa varandinha. É uma varanda pequena, mas que ela compõe tanto na fachada. Ele é um prédio bem longo e estreito. São 10 apartamentos por andar e 8 andares. Todo em concreto, como eu falei. No final, eu acho que a estética aqui ficou uma estética industrial, mas ao mesmo tempo super aconchegante. Falando um pouco sobre o piso, ele manteve o concreto. Eu vou até levantar aqui para vocês verem, ó. Isso aqui nada mais é do que o concreto polido. Ele utilizou uma brita um pouco maior e o tom da areia utilizado no traço do concreto, ele é um tom mais avermelhado, que ficou lindo esses pedaços. Que foi o que puxou a inspiração para essa parede. A tinta tem um tom quase rosado, meio terroso. Ele não é branco, não é bege, ele tem um quê avermelhado clarinho, assim. E ele utilizou esse perfil de ferro dobrado. Eu já utilizei isso na traga-luz, que eu adoro.
E eu vou mostrar para vocês depois o que ele fez com a mesma ideia lá no banheiro. Ele manteve o nível e na varanda a laje está um pouco mais baixa e ele revestiu com o deck para permear a água com a drenagem para lá. Uma esquadria de vidro duplo, super isolante, e colocou duas cortinas rolô, uma tela solar e uma blackout para poder compor o final. Bom, aqui no banheiro tem outra solução que eu particularmente adorei, que compôs super com a estética, que foi a bancada toda em inox. Ele fez como se fosse, a gente está acostumado, uma cuba esculpida, mas ele fez toda em inox, com ralo oculto, também com essa peça de inox que ela pode ser retirada, os metais cromados e o espelho, ele tem uma área anti-embaçante. Em alguns hotéis eles usam muito isso, então fica uma parte no meio, mesmo você tomando banho muito quente, você consegue se ver ainda no espelho. Eu tô rindo porque tem alguém que toma banho só pelando aqui, e, aí, e é muito útil isso para ele. Tem uma luminária de inox muito legal e a estrutura toda é de inox. Você vê que aqui ele colocou uma chapa de inox perfurada com esse apoio, o sifão também de inox e compôs bastante. Ele escolheu um piso cimentício, que ficou muito legal, tem um balizador que eu adoro, sempre coloco nos projetos. É legal de noite, quando você vem, você não precisa ficar procurando, ainda mais se você não conhece o quarto, você já tem uma condução ali para o banheiro, você tem que ficar tateando aonde que é a luz, isso ficou muito interessante. A divisória, a soleira entre o porcelanato e o concreto polido, ele colocou uma faixa de inox também, e a divisão da área molhada para a parte de fora, vamos chamar de área seca aqui do banheiro, também com uma peça de inox. Um box fixo, um vidro fixo, e outra coisa que eu gosto muito de fazer também é o acionamento já na hora que você entra no banheiro. Com isso você pode ligar a água, os poucos minutinhos ou segundos que ela demora para aquecer, é o tempo que você está terminando de se preparar para o banho e não precisa se molhar para poder fazer isso. Então é interessante a gente colocar aqui. Então a estética ficou bem interessante. Eu particularmente não teria escolhido esse revestimento da parede, que eu acho que ele desfavoreceu todo o conjunto do banheiro, que para mim ficou um simples, mas muito legal. Eu teria escolhido ou um cinza, ou um tom também de concreto, ou até com cor, talvez tivesse entrado com essa paleta um pouco rosinha, meio clarinha, para poder dar um contraste com esse inox. Ele pegou o mesmo rodapé metálico, só que agora branco, colocou ao redor do banheiro inteiro e colocou um perfil de LED. Isso a gente tem uma luz geral, uma solução super barata, super interessante, ficou super bonito isso. No final, a gente tem um banheiro maravilhoso. E o hall também é uma experiência à parte aqui. O hall também todo, como eu falei, do concreto polido. Aqui ele já tem forro, porque tem muitas instalações que precisa passar. De incêndio, lógica, dados, enfim, elétrica. Mas aquela mesmo tom veio aqui na parte de baixo. Vem uma peça de inox, que eu achei super legal, isso aqui, um rodamão de inox, e o número do quarto tá aqui, ó, perfuradinho, nessa altura abaixo, que eu achei o máximo. Do lado de cá a gente tem os painéis de concreto aparentes, o rodapé de inox, e aqui eles fizeram de madeira com fundo de garrafa, que tinha tudo pra ser, sabe, meio quase que brega, sabe? Mas no final ficou legal, porque a temática do lugar é vinho, então ficou sensacional. Cheio de obras de arte, a gente tem bastantes quadros legais para lá, e esses painéis trazem iluminação natural pro corredor. Então ficou incrível, eu gostei muito, viu? Eu tô impressionado com as escolhas desse arquiteto aqui. Bom, aqui na varanda, a volumetria das varandas são bem interessantes, porque em alguns lugares elas são conectadas por 2, por 3 ou por 4 apartamentos, e sempre conectando. Aqui do lado, ó, a gente tem uma varanda um pouco maior, mas eu tenho uma viga de concreto e eles apoiaram essa jardineira, o que eu achei incrível. Essa jardineira está alinhada com a de cima, então a água de lá cai para cá, assim como os drenos dessas duas sacadas aqui de cima caem aqui. Então você cria um sistema de drenagem onde um irriga o outro sem causar aquela aguaceira lá embaixo, na fachada, ou molhando alguém que está passando. Guarda-corpo de vidro laminado, deck em madeira, o pé direito realmente um pouquinho mais baixo, que eu particularmente eu gosto. Eu acho que fica legal essa questão do nível um pouco mais aconchegante. Porém, aqui embaixo a gente tem o mesmo nível com o quarto.
Espero que vocês tenham gostado. Vocês sabem que viagem é algo que eu adoro e que me inspira muito para fazer os meus trabalhos. Quando a gente consegue achar um exemplo desse de hotel bom, com design e que ele seja racional, porque eles também precisam utilizar desses preceitos para poder operar melhor, eu acho isso muito interessante. Então, se você já gostou desse conteúdo, já compartilha, já segue a gente. Isso é muito importante para você entender um pouco também do que vocês gostam de ver aqui no canal.